Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e começa agora uma entrevista especial. Você já parou para pensar o que mantém muitas pessoas em um relacionamento ruim ou abusivo? Medo ou dependência? Para a gente refletir mais e entender sobre esse tema, vamos conversar agora com a psicóloga Luciana Armani. Luciana, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Obrigada, o prazer é todo meu. Vamos lá. Vamos lá então, né? A gente está falando aqui, Luciana, de vários tipos de relacionamentos, né? Não só aqueles relacionamentos tóxicos, que sim, a gente se pergunta, né? Mas aí existem vários motivos, você vai trazer aqui. Mas também a gente está falando de relacionamentos que muitas vezes tem muitas discussões, nem no sentido de discussões acaloradas, mas relacionamentos ruins, né, que realmente não vai, e a pessoa vai levando com a barriga aquele relacionamento. Por que que isso acontece? O que mantém as pessoas presas a esses relacionamentos? Então, Tabata, você sabe que isso é uma grande questão para muita gente, né? E ainda hoje eu recebo muitas perguntas sobre isso na rede social. Existem várias situações que faz com que a pessoa fique presa a um relacionamento. Uma delas é a dependência emocional. É quando a pessoa está tão envolvida com aquele tipo de relação que ela acha que aquilo ela não tem como viver sem estar presa àquela pessoa. Então é como se aquela pessoa tivesse feito uma lavagem cerebral nela, dizendo que ela só pode viver bem se ela estivesse se relacionando com aquele marido, aquela esposa, enfim. Outra situação também que a gente presencia muito na psicologia são as questões do medo. Tem muita gente que tem medo de ficar sozinho. Medo da solidão. Nossa, mas se eu sair desse relacionamento, como que vai ser minha vida? Eu vou ficar sozinha pro resto da vida? Eu vou ser aquela pessoa solteira, divorciada da família, da sociedade, onde hoje é mostrado que é como se fosse uma obrigação nós termos um relacionamento com alguém. E às vezes elas ficam muito presas dentro desse relacionamento por achar que aquilo é a sua última chance. E não entender que o ficar sozinha ou sozinho é muito importante para você se conhecer, para você entender o que você quer dessa vida, o que você quer para você viver melhor. E lógico que também a gente não pode deixar de entrar no contexto de que as pessoas se acomodam. Eu costumo dizer que a gente se acostuma até com o que é ruim. E é uma verdade, né? A gente se acostuma em relacionamentos onde você não tem um olhar de carinho, onde você não tem um olhar de cumplicidade, de respeito, né? E isso você acaba entrando nesse universo tão errado da relação que você se acomoda acreditando que aquilo é normal. E isso não é normal. E isso te mantém num relacionamento que claramente é um relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo, é uma relação onde a pessoa ela não está feliz. E muitos dos pacientes que eu recebo que têm esse relacionamento, está vivendo esse relacionamento hoje, a pessoa ela não sabe nem quem ela é mais. Ela pede a sua personalidade, ela questiona a sua essência, o seu gosto, do que ela gosta. Porque ela está tão presa a viver para outra pessoa, né? Está tão naquela dependência daquele relacionamento que ela se anula. Porque se ela for começar a colocar o que ela quer
quem ela é, o outro pode não gostar e abandonar essa relação. E aí vem o medo, né? Como assim que eu vou ser abandonada? Como assim que alguém vai me rejeitar? Como assim que eu vou viver sozinha? E quando eu abri essa questão na rede social, eu recebi muitas mensagens, e é lógico que existe contextos onde o que mantém você na relação pode ser realmente algo que hoje você não pode sair dela. Eu escuto pessoas falando assim: "Ai, a pessoa depende de mim porque ela é acamada". Como que você vai abandonar alguém acamado, né? A pessoa depende de mim, eu dependo da pessoa porque a questão financeira, que é uma das grandes causas, me mantém no relacionamento, porque ele me sustenta há muito tempo, ou ela, né? Que existe isso, e eu não posso sair porque eu não consigo começar do zero. Eu tenho receio de começar do zero. Então, uma das questões também que entra muito é a questão do que eu vou fazer se eu sair, se eu tenho filhos, se eu não tenho emprego e eu não consigo me sustentar, e muito menos sustentar os meus filhos. A maioria Imagina. desses questionamentos, eles partem realmente de mulheres. As mulheres são Sim, mais propensas a se questionarem: o que, que eu vou fazer sim, se eu terminar esse relacionamento? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou sim, sustentar a minha casa, o meu filho? O que, que vai ser de mim? É sim. mais o público feminino Sim, mesmo. porque normalmente, né, o provedor é o homem, né? Embora a gente está vindo aí de uma mudança, que eu já encontro muitas mulheres que são provedoras da família, né? Mas enquanto ela tem essa dependência, e muitas vezes é muito triste, Tabata, a gente vê que o homem amarra essa pessoa de propósito para que isso aconteça. Então, não, você não vai trabalhar, não, você não vai ser independente, porque você tem que viver comigo. E se eu não te sustento, quem é que vai te sustentar? Então, isso gera, sim, uma dependência ali nesse relacionamento, e muitas vezes ela está estraçalhada, mas ela não vê saída. E eu costumo também dizer: nunca é tarde. Ah, mas eu já tenho 50 anos. Ah, não, mas eu já tenho 40 anos de casado, 30 anos de casado. Gente, nunca é tarde. Nunca é tarde para você olhar para você. Nunca é tarde para você ficar melhor com você na sua vida, fazer coisas boas para você. E eu também costumo falar que não é porque você percebe hoje que você tem um relacionamento que não está bom para você, que você vai simplesmente ouvir essa conversa que a gente está tendo aqui e você vai arrumar suas malas e vai embora. Não é assim que funciona, tá? É para isso que existe a terapia, porque a gente prepara a pessoa para tomar as decisões que são cabíveis, onde ela não vai sair no prejuízo, porque toda escolha tem uma perda. Será que ela está preparada para essa perda quando ela decidir olhar para ela, quando ela decidir sair de uma relação onde ela não está feliz? Tudo isso também é avaliado. E já tive casos de pacientes que na primeira sessão já quis tomar uma decisão e não foi bom, né? Então, a psicóloga nessa hora não tem como entrar na vida da pessoa no dia a dia e falar: calma, não vai fazer isso. Mas a pessoa tem que ter um pouco de discernimento, olhar para a relação de uma maneira inteligente e menos emocional. No momento onde ela tem que tomar uma decisão, ela tem que ser racional. Ela não pode ser uma pessoa movida à emoção, porque com certeza isso vai trazer muitos prejuízos. Então, tudo é muito pensado, avaliado e tudo tem o tempo certo para acontecer. Não É pode claro que simplesmente sair tomando decisões achando que, nossa, eu ouvi a pessoa falando, então eu vou fazer. Não é bem assim, né?
É claro que nesses casos que você trouxe aqui, que a gente está abordando, não envolve violência, né? Quando, no caso de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico em que há violência, em que a vida da mulher esteja em perigo, é claro que aí a situação é completamente Não, diferente, né? completamente diferente, completamente diferente. E você sabe que até quando o relacionamento tem essa característica desse tipo de abuso, é difícil da pessoa abandonar. Porque, além do medo, infelizmente também há o hábito. Porque é aquilo que eu falei, ela se perde tanto, ela não sabe mais quem ela não vê mais sentido na vida dela, ela só vai levando, né? Então, ela é como se ela estivesse já preparada para o que vai acontecer de ruim. Então, e aí vem a pergunta, né? O que te mantém nessa relação? Por que você se permite? Por que você permite que o outro te trate desse jeito? E quando a gente fala de abuso, não é somente o físico. Tem abusos psicológicos que são muito piores do que o abuso físico. E aí a pessoa realmente ela adoece, né? Ela entra num estágio, desculpa, de, de depressão, porque ela é tão depreciada na relação que ela vai se afundando. E aí como que ela vai arrumar força para sair de um relacionamento? Ela não encontra. Então são várias situações aí que é lógico que a terapia ajuda, porque a terapia ela vai fazer um resgate dessa pessoa. Quem era ela antes de entrar num relacionamento como esse? Muitas vezes a pessoa ela é completamente diferente do que ela era. Até porque o homem que se relacionou com ela, a gente está falando do homem aqui porque é o que é geral, tá? O homem que se relacionou com ela a conheceu de uma maneira diferente. E ele foi transformando essa pessoa da maneira que ele quis. Né? E ela foi ficando presa a essa relação. E ela foi perdendo cada vez mais a sua personalidade. Ela passa a não conhecer mais quem ela é. Então, se ela tinha uma certa força antes para resolver as questões da vida, para enfrentar algumas situações, ela hoje não tem mais. Porque descaracterizou, sabe, essa questão dela com ela mesma. Agora, como então a gente pode tentar se blindar ou prevenir que a gente caia nesse tipo de situação? Seja um relacionamento ruim, né? Como você bem disse aqui, um relacionamento em que a pessoa vai levando com a barriga, os dois já não querem mais, mas acabarão se acomodando, como também um relacionamento que ele já está sendo abusivo. Aliás, né, como prevenir que isso aconteça? Né, quem esteja nos acompanhando, pessoa solteira, pessoa que quer se relacionar de novo na vida, né, como que a gente pode se blindar para que a gente não caia nesse tipo de relacionamento? Primeira coisa é que se você já entrou num relacionamento desse e saiu, é começar a olhar os sinais, porque dá sinais. A relação começa com algumas imposições que se você começa a ceder, vão vir outras, né? Então, os sinais são óbvios. Segundo, eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar de mim antes de mais nada. Antes de me relacionar com outra pessoa, antes de eu amar outra pessoa, eu tenho que me amar. Eu tenho que me colocar como a coisa mais importante da minha vida. E se eu não me coloco nessa situação, o outro vai fazer de mim o que ele bem quer, né? Porque se eu não tenho alto valor, se eu não tenho autocuidado, isso com certeza é uma isca muito fácil para uma pessoa que quer entrar na sua vida para poder dominar, controlar, né? E fazer desse relacionamento algo muito tóxico. Então, eu falo que são duas coisas muito importantes. Primeiro, veja os sinais, olhe para aquela pessoa e veja o que ela está te mostrando, o quem ela é, né? Mas não olhe só com o coração, porque no começo do relacionamento está todo mundo muito apaixonado, o mundo é cor-de-rosa.
Só que todas as histórias começam do mesmo jeito. Ah, no começo era tão bom. E lógico que todo começo é muito bom. Só que isso não se mantém se a pessoa não é aquilo que ela estava mostrando ser no começo da relação. Então dá tempo de você olhar e racionalizar e olhar para essa pessoa de uma maneira fria, né? Sem muitas emoções, para ver quem ela é. E se você tiver com dúvida, coloque o pé atrás, procure uma ajuda, converse com alguém, para que você possa se blindar, exatamente como você falou, para que não entre numa relação onde vai ter tanta destruição. E Certeza. lógico que se eu tô com a minha autoestima ok, se eu tô com meu, se eu sei quem eu sou e o que eu quero para minha vida, que isso é o melhor de tudo, eu consigo identificar se essa pessoa pode ou não fazer parte da minha história. Maravilha. Muito obrigada, Luciana, pela entrevista. Foi um prazer te ouvir e aprender mais contigo. Com certeza contribuiu Obrigada. muito para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada a você. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até. Nós acabamos de falar com a psicóloga Luciana Armani. Ficam as recomendações para a gente se blindar e não cair em um relacionamento abusivo. E a entrevista especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.